Olá, nós hoje vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Como o próprio nome diz, é um teorema acreditado ao matemático grego Pitágoras, que viveu por volta de 550 anos antes de Cristo. Mas antes vamos conhecer o triângulo retângulo. É um triângulo formado por um ângulo reto, ou seja, 90 graus, aqui no caso o A, muitas vezes representado apenas por um quadradinho, e dois ângulos agudos, no caso C e B. Ângulo agudo é um ângulo que é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Agora, o triângulo retângulo possui lados com nomes específicos: hipotenusa e cateto. Hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, aqui no caso A. E catetos são os outros dois lados que formam esse triângulo, aqui no caso B e C. Que diz o Teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Ou seja, de uma forma mais simples, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui no caso, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no caso A. Então, hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, igual B ao quadrado, que são os outros dois lados, são os catetos. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Pode ser também A ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Essa ordem aqui não importa. Então, vamos à aplicação do Teorema de Pitágoras. Ache o valor de x no triângulo abaixo. Bom, antes, para aplicarmos o Teorema de Pitágoras, temos que identificar se esse triângulo é retângulo. Aqui no caso o triângulo realmente é retângulo, porque aqui no ângulo B temos esse quadradinho que indica que esse ângulo é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Feito isso, nós temos que identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui no caso x, então x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Então, resolvendo a equação, temos que x ao quadrado repete é igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é igual a 25, mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 144, 169. Nós queremos o valor de x. E temos aqui x ao quadrado. Então, temos que extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 169. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 13 ao quadrado. Porque 13 vezes 13 é 169. Bom, resolvendo a equação, temos que x é igual a menos 13 ou x é igual a 13, positivo. Bom, aqui no caso, nós estamos trabalhando com medida de comprimento. E comprimento não pode ser negativo. Por isso, descartamos essa resposta, menos 13. Não existe comprimento menos 13. Então, x é igual a 13, então x é igual a 13 centímetros. Bom, aqui temos outro exercício. Ache o valor de x no triângulo abaixo. No exercício anterior, ele dava 2 catetos e pedia a hipotenusa. Aqui ele vai dar a hipotenusa, um cateto, e vai pedir outro cateto. A gente utiliza a mesma fórmula. Mas antes temos que identificar se esse triângulo é um triângulo retângulo. Bom, pela indicação aqui do desenho, aqui no ângulo A temos um quadradinho, então esse triângulo é um triângulo retângulo. Então a hipotenusa ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, 7,5 ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, vamos pegar o x, então x ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, que é 4,5, mais 4,5 ao quadrado. Resolvendo a equação, 7,5 vezes 7,5 é 56,25. É igual a x ao quadrado mais 4,5 vezes 4,5 é igual a 20,25.
Então, isolando o x na equação, temos que a gente tem que passar então o 20,25 para o outro lado da igualdade. Para a gente fazer isso, a gente passa trocando o sinal. Então, 56,25, ele era mais 20,25, vai passar para o outro lado da equação como menos 20,25, é igual a x ao quadrado. 56,25 menos 20,25 é igual a 36. Então, 36 é igual a x ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 36. É só inverter a ordem aqui. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, temos que a raiz quadrada de x2 é igual a raiz quadrada de 36. Então, raiz quadrada de x2 é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, teremos duas respostas, uma negativa e outra positiva. Então, x é igual a menos 6 ou x é igual a 6. Como aqui é a medida de comprimento, centímetros, então descartamos a resposta negativa e ficamos apenas com a positiva. Então, x é igual a 6 centímetros. Vamos ao terceiro exemplo. Ache o menor lado de um retângulo, sabendo-se que sua diagonal mede 5 centímetros e que seu maior lado mede 4 centímetros. Então, nós temos um retângulo ABCD. Ele dá aqui a diagonal. Aqui a diagonal do retângulo mede 5 centímetros, que o maior lado desse retângulo mede 4 centímetros. Aqui é o maior lado do retângulo. O menor lado do retângulo é o que ele pede, chamamos então de x. Repare que esse triângulo ABC é um triângulo retângulo, pois esse ângulo aqui mede 90 graus, uma vez que os ângulos internos de um retângulo medem todos 90 graus. Então, esse ângulo B é um ângulo que coincide do triângulo com o ângulo do retângulo. Então, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, podemos então aplicar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então 5 ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, mais x ao quadrado. Resolvendo a equação, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, é igual a 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que é igual a 16, mais x ao quadrado. Vamos isolar o x. Passo o 16 para o outro lado da equação, trocando sinal. 25 menos 16 é igual a x ao quadrado. 25 menos 16 é 9, que é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, temos que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 9. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, pois 9 é 3 vezes 3. Então, teremos duas respostas. X é igual a menos 3 ou x é igual a 3. A gente descarta a resposta menos 3 porque a medida de comprimento não existe medida de comprimento negativa. Então, a resposta é x igual a 3 centímetros. Com a prática, a gente acaba nem colocando mais a resposta negativa, porque sempre vai ser sempre a positiva, porque a medida de comprimento é sempre positiva. Então, vamos ao quarto exemplo. A questão que caiu no vestibular. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 km? Então, ele dá aqui o esquema do problema. Você tem um balão que atinge certa altitude, que é o que o problema pede. A distância do balão até o topo do prédio, 10 km. A altura do prédio, 200 metros. A distância do balão ainda no solo até o prédio, 8 km. Então, transcrevendo esse esquema do problema para o desenho geométrico, ficamos assim. Aqui o ponto A é até onde o balão atinge. Então, A até o topo do prédio, eu chamei ponto B, 10 km. De B a C, essa aqui é a altura do prédio, de 200 metros. DC é a distância do balão ainda no solo até o prédio, 8 km. E DA é a altitude que o balão alcança. Então, traçando uma linha auxiliar EB, formamos aqui um retângulo. Então, os lados opostos de um retângulo
possuem a mesma medida. Então, se aqui é 200 metros, aqui vai ser 200 metros. Se aqui é 8 km, aqui vai ser 8 km. O que nós queremos é a distância DA, ou seja, 200 metros mais x, que a gente não conhece. Agora reparem, o triângulo ABE forma um triângulo retângulo, pois aqui forma um ângulo de 90 graus, uma vez que o ângulo interno de um retângulo é 90 graus, então essa medida aqui é um ângulo raso. Um ângulo raso mede 180 graus. Então, se esse lado aqui mede 90, para 180 falta 90. Então, o ângulo AEB mede 90 graus. Então, o triângulo AEB é um triângulo retângulo. Logo, podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 10 ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é 8 km. Então, vamos botar 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é x. Resolvendo a equação, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. É igual a 8 ao quadrado. É 8 vezes 8, que é 64, mais x ao quadrado. Isolando o x, passa 64 para o outro lado, trocando no sinal. Então, 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. 100 menos 64, 36. É igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, temos que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 36. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado, pois 36 é 6 vezes 6. Bom, nós estávamos trabalhando aqui com quilômetro, que é 10 km, pegamos 10, aqui 8 km, aqui 8. Então, a resposta vai ser em quilômetros. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado, que x é igual a 6 km. O que nós queremos é a distância AD, que é 200 mais x. Então, a distância é 200 metros mais 6 km. Bom, não podemos somar metro com quilômetro. Então, temos que transformar quilômetro em metro. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, 6 quilômetros vão ser 6.000 metros. Basta multiplicar por 1000 para passar de quilômetro para metro. Então, a distância vai ser 200 metros mais 6.000 metros. A distância vai ser igual a 200 mais 6.000, 6.200. Vamos ao exercício 5. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. Calcule o comprimento dessa escada. Então, nós temos aqui o esquema do problema. Uma escada apoiada num prédio. Esse prédio tem 15 metros. E a distância da escada até o prédio é 8 metros. Então, a gente faz o desenho geométrico do problema. Aqui está a escada. A escada vai do ponto C ao ponto A. X, a gente não sabe. O tamanho é justamente o que o problema pede. A altura do prédio é a B, 15 metros. E a distância da escada até o prédio, 8 metros. Esse prédio é perpendicular ao solo, então ele forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Então, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado. 15 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 15 vezes 15, 225. 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 225 mais 64, 289. Extrai-se a raiz quadrada dos dois lados da equação. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 289. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 17 ao quadrado, pois 17 vezes 17 é 289. Então, x é igual a 17. Logo, a escada mede 17 metros. Então é isso aí, pessoal. Pratique bastante e espero encontrar vocês numa próxima aula. Um abraço.